Vida Extraordinária, com o pastor Wagner Aprígio. Quem você está ouvindo? Geralmente é assim. As pessoas que mais ouvimos são as pessoas que estamos seguindo, de forma direta ou indireta. Quem e o que você está ouvindo determinarão onde você chegará. Escute isso. O que estamos ouvindo continuamente está moldando e direcionando a nossa vida. Amados e queridos amigos que estão aqui, hoje falaremos ou continuaremos falando de um tema de suma importância para todos nós. Sim, o poder do ouvir. Falamos na última aula sobre a fé de Maria. Maria viveu uma fé para o extraordinário. Primeiramente, nós falamos sobre isso. Maria decidiu ouvir a palavra de Deus com reverência, com obediência e temor ao Senhor. Sim, Maria ouviu as palavras de Deus pelo anjo Gabriel. Ele declarou sobre ela as promessas de Deus e ela creu, ela acreditou na palavra de Deus. Glória a Deus, isso é maravilhoso. E hoje é o seu tempo, é o nosso tempo de vivermos pela fé, a fé para o extraordinário. Hoje aprenderemos ainda mais sobre o poder que há no ouvir a palavra de Deus. Assim como Maria, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Davi, como Raabe, como tantos outros que serviram ao Senhor, nós também estamos sendo chamados para ouvir a palavra de Deus com fé em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Eu sou o pastor Wagner Aprígio e você está na Escola de Vida Extraordinária. Amém? Aqui nós estamos propagando o Evangelho de Cristo. Estamos dando cada dia mais ênfase às boas novas do Senhor. E você é o nosso convidado especial. Amém? Se você já se inscreveu, glória a Deus por isso, agradeço por seu apoio. Ative também as notificações. Amém? E você que ainda não se inscreveu, está chegando aqui agora mesmo. Eu quero, em nome de Jesus, encorajar você também a fazer isso. É gratuito. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, assim você ficará por dentro e receberá todos os nossos conteúdos, nossas aulas, pregações aqui para abençoar a sua vida. Amém? Comente também o que o Senhor tem falado ao seu espírito através dessas mensagens. É importante saber o seu testemunho, pois nos encoraja em nome de Jesus. Deus te abençoe. Agora, mão na Bíblia, fé no coração, porque nesse exato momento estamos iniciando mais uma aula gloriosa, cheia de fé, para nos abençoar para a glória de Cristo. Amém? Deus abençoe. Vamos lá. Queridos irmãos que estão aqui, alunos que estão aqui, vamos dar continuidade a este assunto. O poder do ouvir. É ouvindo a palavra de Deus com fé, com reverência, com amor, com obediência. É só assim que nós damos o passo para a vida extraordinária. A fé para o extraordinário nos exige ouvir a palavra de Deus com obediência. Escreva aí. Aleluia. Assim foi com Maria. A Bíblia diz que o anjo Gabriel apareceu a Maria em Lucas capítulo 1 e declarou sobre ela a promessa. Ela seria mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Maria, ao ouvir a palavra de Deus, ela creu. Por quê? Porque ela recebeu a palavra de Deus em seu espírito, com reverência ao Senhor, com fé. E assim também devemos ouvir a palavra do Senhor.
A Bíblia diz aqui em Lucas capítulo 1, verso 38, após receber as poderosas declarações que o anjo Gabriel liberou sobre ela, sim, as promessas que Deus fez sobre Maria, sabe o que ela respondeu? Vamos ver. Lucas capítulo 1, verso 38. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito. Que coisa gloriosa, irmãos. Que atitude de fé poderosa. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito. Maria recebeu a palavra de Deus. Ela ouviu com fé e ela recebeu esta palavra, a palavra que Deus havia liberado sobre ela. Nós também podemos receber pela fé, ouvindo a palavra de Deus e recebendo a palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, estamos sendo moldados por aquilo que estamos ouvindo. Todos nós estamos, de uma maneira ou de outra, ouvindo o tempo todo, através dos nossos relacionamentos. Por quê? Porque o ser humano, ele carece de relacionamentos. Viver é conviver. A antropologia diz que ninguém é uma ilha. Contudo, escute, o próprio Deus já havia dito isso. Não é bom que o homem esteja só. E esse princípio é válido para todos nós. Ninguém é uma ilha. Viver é conviver. E nessa convivência, nós temos a necessidade de relacionamentos. Relacionamento vertical, que eu chamo de espiritual, o relacionamento com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. E também o relacionamento horizontal, que eu chamo de relacionamento interpessoal com nós mesmos e o relacionamento interpessoal com as pessoas, com o nosso próximo. Logo, é fato, nesta vida estamos nos relacionando o tempo todo. Você tem amigos, você tem família, você tem pessoas em sua volta. E é por isso que eu digo, cuidado com seus relacionamentos. Relacionamentos tóxicos nos adoecem, mas relacionamentos saudáveis nos curam. A pergunta que eu quero te fazer hoje é: quais são os seus relacionamentos? Quem são as pessoas que mais falam ao seu coração, ao seu espírito? Porque essas pessoas que mais falam ao seu coração, as pessoas que você mais ouve, são exatamente elas que estão influenciando a sua vida. É isso mesmo. Vejam o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. Bíblia, a mensagem, diz assim: as más companhias destroem os bons hábitos. As más companhias destroem os bons hábitos. E é baseado neste princípio bíblico que eu declaro o tempo todo. Devemos ter cuidado com o que estamos ouvindo. Existe poder no ouvir. O que estamos ouvindo pode nos construir ou nos destruir. Destruir os bons hábitos da nossa fé. Destruir os princípios que recebemos do Senhor. Cuidado com o que você está ouvindo. Existe uma pesquisa que diz que somos a média das 5 pessoas que mais convivemos, isto é, que mais ouvimos. Deixa eu ler esse destaque aqui para você. Nós somos a média das 5 pessoas com quem passamos mais tempo. Este é o resultado da teoria do pesquisador americano de Rum. O meio em que vivemos inevitavelmente influencia os nossos pensamentos, sentimentos e ações. Isso reflete em todas as esferas de nossa vida, sejam elas físicas ou espirituais. Somos a média das 5 pessoas que mais ouvimos. Novamente, quem você está ouvindo?
quem você está ouvindo? O que você está ouvindo está te levando para perto de Deus ou te afastando dele? O que você está ouvindo está te encorajando a viver pela fé, a viver um destino extraordinário, ou está te levando para um destino destrutivo e horrível? É você quem decide quem ouvir. Aleluia! Glória a Deus! Amados irmãos, todos nós devemos ter cuidado com isso. O que está entrando em nossos ouvidos é muito importante. Veja bem, existe um livro que fala sobre o poder do ouvir. O livro chamado O Segredo do Lugar Secreto, de Bob Sorge. Bob Sorge diz que uma das suas grandes experiências com Deus foi entender o segredo do ouvir. Sim, existe poder no ouvir. Segundo ele, o Senhor mostrou-lhe que uma das palavras mais importantes de toda a Bíblia é justamente a palavra ouvir. É verdade. Jesus diz que aquele que ouve a sua palavra e as pratica, a Bíblia diz que esse constrói a casa numa rocha. Os problemas podem até surgir e surgem no meio do caminho, no meio do processo, mas a casa permanece firme. Contudo, aqueles que ouvem a palavra e não as praticam é como alguém que constrói a casa na areia. Os problemas chegam, o vento sopra, as tempestades vêm e a casa cai. A casa não suporta, porque somos chamados para ouvir e praticar a palavra. E isso significa que há poder no ouvir. Quando ouvimos a palavra de Deus com fé, com reverência, com obediência e as praticamos, tudo muda, tudo se transforma. É assim que Deus quer que você viva, com uma casa construída na rocha. E esta rocha é Jesus Cristo. A nossa rocha inabalável é Cristo. É nele que devemos firmar nossos pés, nossas vidas, ouvindo e praticando suas palavras para a glória de Deus Pai. Amém? Queridos amigos, alunos que estão aqui, tem mais. Vamos conferir também o livro de Apocalipse. As 7 cartas que o próprio Cristo enviou para as 7 igrejas na Ásia Menor. Lá nós temos algo muito especial a respeito desse poder que há no ouvir. Para as 7 igrejas da Ásia Menor, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Para estas 7 igrejas, Jesus declarou: aquele que tem ouvido, ouça. Aquele que tem ouvido, ouça. Você tem ouvido a palavra de Deus? Então, ouça a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso destino. Ouvir a palavra de Deus. É tão belo quando nós paramos para discernir respeitante o poder que há no ouvir a palavra de Deus. Nós estamos sendo direcionados, irmãos. Outra vez eu vou enfatizar isso. Todos nós somos conduzidos por aquilo que estamos ouvindo. Um exemplo claro. A maioria de nós, acredito que a maioria de nós, já usamos ou estamos usando um GPS em nosso carro, no dia a dia. E você parou para refletir sobre isso? O GPS, ele tem uma voz. E nós colocamos um endereço, um destino que queremos chegar, e logo a voz do GPS vai nos conduzindo. A 300 metros, vira à esquerda. A 500 metros, vira à direita. E assim vai, até chegarmos ao destino que desejamos. Amados irmãos, assim também acontece quando nós estamos ouvindo pessoas, amigos, parentes, líderes
As vozes estão nos levando para algum lugar. E eu te pergunto, para que lugar as vozes que você está ouvindo estão te levando? Ouvir significa destino. E hoje eu estou aqui para te convidar a ouvir com ênfase, com reverência, com obediência a palavra de Deus, a direção do Senhor. Ainda discorrendo a respeito da pertinência do ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, o grande escritor, pastor, conferencista A.W. Tozer disse o seguinte: nunca ouça um homem que não ouve a Deus. Você ouviu isso? Você ouviu isso? Nunca ouça pessoas que não ouvem a Deus. Nunca ouça um líder que não ouve a Deus. Nunca ouça um amigo que não ouve a Deus. Este é o tempo de ouvirmos a voz de Deus cada vez mais e não a voz do mundo. Aqueles que pertencem a Deus ouvem a voz de Deus. E esse é o seu chamado para a glória de Cristo Jesus. Queridos irmãos, eu quero finalizar esta aula te convocando a abrir seus ouvidos espirituais somente para o Senhor. As vozes que estamos ouvindo estão nos levando para algum lugar. Então não deixe, não permita que as vozes do mundo continuem guiando a sua vida. Decida hoje ouvir a voz do Senhor falar ao teu coração. Queridos irmãos que estão aqui, eu quero finalizar esta aula fazendo você refletir um pouco mais a respeito do poder que há no ouvir. Alguns anos atrás, aconteceu uma tragédia no Brasil, uma das grandes tragédias em nossa nação. Acredito que você já ouviu sobre o caso da jovem Eloá. Você se lembra? Aquele jovem que praticou aquele crime tão cruel. Em um dos seus testemunhos à polícia, ele disse que naquele momento terrível, que eles estavam dentro daquele apartamento por tantos dias, ele ouvia duas vozes, a voz do anjo e a voz do inimigo. E segundo ele, a voz do anjo, que é a voz de Deus, dizia: não faça isso, não faça isso. Mas a voz do inimigo dizia: faça, pratique esse crime. E infelizmente, você sabe o que aconteceu. Ele decidiu ouvir a voz dos demônios, a voz do medo, a voz do horror, a voz do desespero, das tragédias. A Bíblia diz que o inimigo, o ladrão, que também pode significar o próprio adversário, veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus não, Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida abundante, vida plena. E é a voz de Cristo que nós devemos ouvir, a voz da fé, a voz da esperança. E por isso, como Maria, devemos declarar: em nome de Jesus, sou serva do Senhor, ou sou servo do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Você pode declarar, como Maria declarou pela fé: sou servo do Senhor, ou somos servos do Senhor, que aconteça conosco o que Deus disse a nosso respeito. Esta é a palavra de Deus para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Então acredite, existe poder no ouvir. Por isso, decida ouvir a palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, aqui estão os teus filhos, e nesta hora eu clamo ao Senhor. Abra os ouvidos do coração dos teus filhos, que eles possam ouvir tua voz, Senhor, de forma clara, cristalina, em obediência, como Maria, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Paulo um dia te ouviu, como os apóstolos te ouviram, como os pais da igreja te ouviram,
como todos os que um dia, Senhor, te serviram, te ouviram com fé radical, com obediência e temor, Senhor. Nos dê, Senhor, este coração receptivo a ouvir Tua palavra, a receber Tua palavra, a praticar Tua palavra e viver as Tuas promessas. Que como Maria, todos nós neste momento declaramos pela fé, Senhor, que aconteça conosco tudo que o Senhor declarou a nosso respeito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Não se esqueça de pensar nisso, praticar isso e viver a fé para o extraordinário, em nome de Jesus. Deus te abençoe.